Apresentamos a história da Europa a partir da história dos fundadores da União Europeia, nomeadamente das ideias que quiseram propor para a Europa Unida. E, como sempre, Sr. Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. São, sobretudo, ideias aquelas que fazem o projeto europeu. Exatamente. São suportadas por biografias, mas quando são válidas e consistentes, depois prolongam-se muito para além das biografias que as protagonizaram. E até dos gabinetes das burocracias que hoje parece que querem... Pela densidade humana e neste sentido idealista, daqueles que as levam por diante a essas ideias. E eu creio que ao longo destes 8 programas, com que estamos a concluir esta série sobre a União Europeia e os seus fundadores, nós, em contacto com aquele contacto que tivemos, mesmo no pouco tempo de que dispunhamos com Schuman, com Adenauer e agora e ainda hoje com De Gasperi, nós percebemos que a construção europeia é sobretudo um grande projeto de fraternidade e de solidariedade internacional que potencie tudo aquilo que os povos europeus transportam de cultura para um humanismo que o seja realmente, não é? Que promova todos os homens e o homem todo para repescar esta frase tão bonita do Papa Paulo VI na Populorum Progressio. E em torno do ideário de Alcide De Gasperi, o grande governante italiano e europeu, eu queria concluir estes programas com algumas citações que eu peço ao Paulo para fazer de trechos de Gasperi, para depois pontualizar num ou outro ponto que hoje tem particular incidência. É absurdo imaginar que a Igreja dirija um partido ou assuma responsabilidades por uma política interna ou internacional. Esta responsabilidade da democracia pertence ao Parlamento, com os partidos e com o seu governo. Mas as decisões responsáveis são tomadas pela consciência pessoal de quem delibera e governa. Esta consciência é iluminada por uma filosofia, impulsionada por um sentimento, inspirada por uma tradição. Há quem pretenda referir-se a Hegel ou Marx, quem crie uma mística fascista ou comunista. E nós não poderíamos referir-nos à doutrina social da Igreja, àquela filosofia aristotélico-otomista que foi chamada a filosofia perene? E, sobretudo, não poderíamos procurar no fermento evangélico o impulso para uma política de fraternidade e de justiça e o próprio sentido do nosso universalismo? Ora está. Essa questão, que é uma questão que já está respondida no seu próprio enunciado, eu julgo que é de uma extrema atualidade. Porque nós estamos com um dos pais fundadores da Europa, ele próprio tinha um partido, e o partido chamava-se da Democracia Cristã, e a pergunta que ele põe é esta. Mas até onde é que as convicções religiosas, resumamos assim, até onde é que as convicções religiosas organizadas, institucionalizadas, no caso seria a Igreja, ou não, ou protagonizadas de uma maneira mais informal, podem ou não ter relevância no campo social e político? Porque ele, de certa maneira, aí já está a responder a um problema que se foi acrescentando e que nos últimos tempos até tem alguma presença na comunicação, que é o problema do laicismo. Que é alguns entenderem que na vida social e política não devem ter nem presença nem projeção as convicções das pessoas, religiosas que sejam. Mas podem não ser imediatamente religiosas, podem ser filosóficas. Ali o De Gasperi refere-se à tradição aristotélico-otomista. Aristotélico-otomistas são, enfim, pensamentos básicos acerca da vida humana, acerca da vida social, que tem a sua base num pensador grego, Aristóteles, e que depois, tonista de Tomás, São Tomás, de alguma maneira codificou na sua reflexão no século XIII. Mas é basicamente uma reflexão filosófica, cujo primeiro belo nem sequer é cristão, é um grego anterior ao cristianismo. Portanto, ou seja, será que na vida social e política não podem ter nem presença, nem premência, as convicções filosóficas, as convicções mesmo religiosas, ou seja, que têm a ver com o que é que se sente sobre o significado da vida, o que é que se espera como realização plena dela? Por que não? Pois as pessoas têm que, como políticos, ele reconduz a questão a esses termos, como políticos, portanto, como cidadãos que têm protagonismo político, que têm cidadania ativa, e isso todos nós temos nas democracias, somos chamados a escolher os governantes, somos chamados a tomar decisões com impacto coletivo, pois aí a consciência tem que agir, e tem que agir com aquilo que a informa.
Se a pessoa tem convicções, essas convicções não podem ficar ausentes das decisões. Quer dizer, não se pode reduzir a vida democrática, nem a vida política, ao pragmatismo que é inconsequente, porque é simplesmente, enfim, o que agora apetece, o que agora calha, ou às combinações mais ou menos fortuitas, porque é preciso que sejam tantos para votar tal coisa. Não. O político, o cidadão, veicula convicções, tem que veicular convicções, porque ele tem que decidir sobre coisas que não são coisas acessórias, são coisas fundamentais, e por isso tem que ter fundamentação. No caso dele ser religioso, e no caso de Gasperi, essa religiosidade passava essencialmente pela ligação a Jesus Cristo, aquilo que o fundador do cristianismo disse e pensou acerca da vida própria, da vida alheia, da vida de todos. Então isso tem que depois estar presente quando se tomam decisões. Quando se decide desta maneira, ou se decide daquela maneira. Em função de quê? Em função de princípios. E eu creio que esta herança viva dos pais fundadores da Europa, que sabem associar tão bem a vida democrática, não esquecer que todos eles são resistentes ao totalitarismo. Não são, digamos assim... Tinham essa experiência feita, não é? Não são pessoas aliadas daquilo que foi o drama dos seus povos. Schuman resistiu ao nazismo. Adenauer resistiu ao nazismo, escapou por pouco da execução. De Gasperi resistiu ao fascismo. Pagaram por isso, em termos corretos. Portanto, são grandes pioneiros e obreiros da democracia verdadeira, isto é, de sociedades em que as pessoas possam decidir livremente o seu destino conjunto e pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas de convicções. No caso destes três, estas convicções passavam por uma referência essencial àquilo que o fundador do cristianismo disse e fez. Nesse sentido, são cristãos autênticos. E autenticam o seu cristianismo, melhor dizendo assim. Agora, na vida política, eles estão com outras pessoas que têm outras convicções, como o De Gasperi disse, então em Itália, alguns referem-se a Marx, outros referem-se a Hegel, outros referem-se a quem se referem. Os cristãos referem-se a um património que, no que diz respeito à filosofia política, até remonta a um Aristóteles anterior ao cristianismo, mas que depois é desenvolvido na escolástica cristã, e com certeza que esse sistema de convicções, que os definem como cristãos, também tem repercussões nas decisões que tomam, como outros na vida democrática, mas exatamente argumentando, convencendo com a sua própria convicção até onde possam convencer. E, portanto, há uma plena cidadania e uma plena legitimidade do princípio cristão, a par com outros. Eu creio que esta reflexão de Gasperi é de hoje de uma extrema atualidade e nos dá a entender, enfim, quase conclusivamente, que esta aventura, ou esta epopeia da Europa Unida, começou com gente que a fundou porque estavam, antes de mais, eles três fundamentados, e que hoje não poderá ser de outra maneira. Portanto, tem que ser um sistema de convicções e não apenas uma conjugação de apetites. E essas convicções que se exprimem e que se exercem nas mais variadas instâncias e que não obrigam, como também começa por dizer este texto, a tal criação de um partido dirigido pela Igreja. Não é isso, pois não, exatamente porque eles distinguem muito bem as coisas. O partido dele até se chamava cristão, a democracia cristã italiana, mas o que ele diz é que a Igreja não tem uma pendência direta sobre a vida política. Agora, como uma instituição que transporta convicções para aqueles que aderem a essas convicções e depois tenham repressões políticas, é perfeitamente legítimo, porque a pessoa não pode pôr-se na atividade política fora daquilo que são as convicções que a determinam. Isso é que seria anormal. E fazer desta anormalidade uma injunção, como o laicismo hoje quer, isso é que é perfeitamente ilegítimo. Fica esse desafio para quem é cristão. De uma Europa de convicções. Uma Europa de convicções. Uma boa síntese desta série de programas que o Samuel nos apresentou. Voltamos a encontrar-nos aos 8 dias para outra temática, em princípio, e nesta rubrica, o passado do presente, onde olhamos factos e acontecimentos da história que interessam ao presente que vivemos.